Oi, pessoal. Vamos agora ver a segunda matéria, tá? A primeira matéria sobre acentuação já foi, agora a segunda matéria é sobre conjunções. Clicam aí, quarto bimestre, semana 12, arquivos, conjunções. Primeiro, a gente tem que entender o que são as conjunções. As conjunções são palavras que unem dois termos de uma mesma oração ou duas orações. Então, gente, as conjunções, elas são essenciais, elas unem os termos das orações. E, além disso, e principalmente, elas dão sentido às frases. Por exemplo, eu estudei muito para a prova, porém não fui bem. Tá vendo? Essa conjunção porém, ela muda todo o sentido da frase. A pessoa, né, tava afirmando que estudou para a prova, e isso é uma coisa boa. Aí ela vem e coloca o porém, que é a mesma coisa que mas, na frase, e aí já muda todo o sentido. Porém não fui bem. Aí já traz um sentido negativo, né? Ela estudou, porém não foi bem. Além disso, podemos falar de tal coisa. Olha esse além disso. Quando eu tô conversando com alguém, né? Mas principalmente nas minhas redações do vestibular, eu utilizo o além disso. A gente não utiliza muito o além disso na fala, a gente utiliza o e, né? Que é igual ao além disso. Mas na escrita, para a gente adicionar uma informação, a gente usa o além disso. Então, o além disso também é uma conjunção. Vocês estão percebendo que cada conjunção, ela dá um sentido específico à frase. O porém é o sentido de alternância. O além disso dá o sentido de adição. O por isso dá o sentido de conclusão. E o porquê, explicação. Então, todas essas palavras, elas são denominadas conjunções, tá? Aí, pessoal, como vocês já ouviram falar, né? A gente tem as orações coordenadas e subordinadas. Quando as orações, ou seja, aquela frase que tem um verbo no meio, né, que a gente chama de oração, quando elas são coordenadas, significa que elas conseguem ter o sentido próprio. Elas não dependem de nenhuma outra oração para serem entendidas. Olha aí, coordenação, ou seja, uma está relacionada à outra, mas não há dependência entre elas. Porém, quando a oração ela é subordinada, né? Ela estabelece um sentido de subordinação. Cada oração, ou seja, cada frase, né, que tem verbo, ela precisa da outra para ser entendida. E isso também vai acontecer em espanhol. Então, agora, como vocês podem ver aí, a gente vai estudar um pouco das conjunções coordenadas. Conjunciones coordenadas ou coordinantes. E essas conjunções coordenadas, elas vão, né? Cada palavrinha, cada conjunção vai trazer um sentido diferente. Olhem aí as copulativas. Unem termos ou orações que expressam ideias similares, estabelecendo uma relação de adição. Então, lembra do além disso que eu coloquei? O além disso, ele traz uma ideia de adição. Porém, aqui a gente não vai ver esse além disso, a gente vai ver outras. Olhem aí as frases. Ni rojo, ni morado, prefiro verde. Nem vermelho, cuidado, rojo não é roxo, é vermelho. Essa palavra é uma falsa amiga. E morado, que é roxo, né? Nem vermelho nem roxo, prefiro o verde. Então, gente, vocês estão vendo que tem uma adição aí. Mesmo que a frase seja negativa, né, com esse nem, ela expressa uma ideia de adição. Então, ni rojo ni morado. Eu tô adicionando as cores, ó. Rojo, morado, eu podia adicionar um verde, um amarillo. Ni rojo, ni morado, ni verde, ni amarillo. E assim vai, tá vendo que eu tô adicionando? Tengo para desayunar pan e leite. Esse Y, que a gente chama de Y, vocês já conhecem, né? Ele é o nosso E, que adiciona também. Agora, tá adicionando positivamente, vamos colocar entre aspas. Tenho para o café da manhã pão e leite, mas eu poderia ir adicionando, né? Tengo para desayunar pan e leite, e também café, e também pastel,
né, que é bolo em espanhol, outra palavra que é falsa, amiga, e assim por diante. Eu poderia ir adicionando, né, utilizando esse i. Quiero mi gaseosa con limão e hielo. Também, mais uma, né, adição. Limão, depois gelo, depois poderia vir outra coisa, e assim eu vou utilizando a Y. Perdão, Y é o nome velho. O Y, né, que é o Y aí, para adicionar informação. Cuidado, a gente já estudou isso, ó. A conjunção I muda para E quando a palavra que segue começa por I, HI, seguida de consoante. Lembra que a gente estudou isso? Esse tema chama eufonia, já estudamos. Son padre e hijo. Por que eu não posso colocar o Y aí? Porque olha o que acontece. Son padre e hijo. Tá vendo que junta tudo? Porque o Y, ele tem som de I, né? E hijo começa com som de I. Então, vai juntar tudo. É como se esse Y não tivesse aí. Isso não pode acontecer. Por isso, para dar essa quebrada, né? Para não ficar son padre e hijo, a gente põe o E, tá? Para dar essa quebrada, para você perceber que realmente tem uma conjunção no meio de padre e hijo. O mesmo ocorre com essa frase. Este livro é fácil. Se eu colocasse o Y, ia ficar, este livro é fácil e interessante. Tá vendo? Que a gente nem ia notar que o Y ia estar lá. Aí eu ponho o E para dar essa quebrada, né? Para a pessoa perceber que realmente tem uma conjunção lá. Isso, gente, vocês só vão usar o E quando acontecer isso. Quando a palavra que vier depois desse E, né? Que talvez você queria colocar Y lá, começar com I ou HI. Do resto, vocês vão usar o Y, né? O Y, que tem som de I, em tudo. Outro tipo de conjunção são as conjunções disjuntivas, as conjunções disjuntivas. Unem termos ou orações que expressam ideias opostas, estabelecendo relação de exclusão. Ó, vamos ver. Hay que tener 2 ou 3 alunos. Tem que ter 2 ou 3 alunos, tá? O a gente já aprendeu que significa ou em espanhol. E aí, a gente também já aprendeu, é igual a matéria que eu acabei de explicar, da eufonia, né? Que a gente viu o Y. E quando que a gente tem que trocar o Y por E? Quando que a gente tem que trocar o O por U? São 7 ou 8? São 7 ou 8? Se eu colocasse o O aí, percebam que ia juntar. São 7, 8. Tá vendo? 8. Não tem essa distinção, né? Da pessoa perceber que aí no meio tem o O, que significa O. Então, para que isso não aconteça, eu coloco o U, para dar uma quebrada. Tu perro es mujer ou hombre? A mesma coisa, o H não tem som. Então, se eu colocasse o O, né, que é a conjunção, vamos dizer assim, mais importante, porque ela vai aparecer em quase tudo, exceto nesses casos, a gente tem que trocar ela por U. Se eu colocasse o O, tu perro es mujer ou hombre? Tá vendo? Ninguém vai parar e falar assim, ó, tu perro es mujer ou hombre? Não, as pessoas falam rápido, né? Tu perro es mujer ou hombre? Então, eu tenho que colocar o U para dar essa quebrada. Perro, lembrando que é cachorro. Quando a conjunção O aparece entre números, deve ser acentuada para não ser confundida com zero. Por quê, né? Percebam quando vocês vão digitar alguma coisa no computador. Às vezes você digita o O sem querer, né, no lugar do zero, ou vice-versa. Para que isso não aconteça, para ela não ser confundida com o zero, eles colocam esse acentinho aí, tá? O acento agudo. Mais um tipo de conjunção, distributivas. Unem termos ou orações que expressam diferenças lógicas, temporais, espaciais ou de qualquer outro tipo. Então, distributivas, esse tipo de conjunção está centrado nas diferenças, tá? Bien para mí, bien para tu hermano, tendrás que contarlo todo. Então, mais ou menos assim, seja para mim, seja para seu irmão, você terá que contar
tudo, né? Então, tá vendo que tem uma diferença lógica, ó, eu e seu irmão. Mas você vai ter que contar tudo pra gente. Ora por uma coisa, ora por outra, nunca consigo estudar. Ora por uma coisa, ora por outra, nunca consigo estudar. Então, tem uma diferença, porque, ó, ora por uma coisa. Às vezes acontece tal coisa, outras vezes acontece outra coisa. Porém, devido a todas essas coisas diferentes que acontecem, eu não consigo estudar. Uno para mim, outro para ti. Então, um para mim, outro para ti, né? Para você. Esse uno e outro também, eles expressam diferenças. Porque eu posso pegar alguma coisa para mim e para você eu posso pegar outra coisa, tá vendo? Que todas essas palavrinhas que são essas conjunções que são utilizadas juntas, bien, bien, ora, ora, uno, outro, elas indicam diferenças. Ya en tren, ya en autobús, iremos igual. Seja em trem, seja de ônibus, iremos igual. Os dois vão chegar ao destino do mesmo jeito. Porém, um vai de trem e o outro de ônibus, tá vendo? Que são meios de transporte diferentes. Então, essas distributivas, essas conjunções, elas estão ligadas a coisas diferentes, porém que no final se juntam. Tipo assim, seja de trem ou de ônibus, as duas pessoas, embora estejam indo de meios de transporte diferentes, elas vão chegar ao destino. Adversativas, que a gente já está acostumado, né? Unem termos ou orações que se contrapõem entre si. Me gustaría ir, pero no tengo dinero. O pero, que a gente está acostumado, né? Vocês já escutaram. Cuidado, que existe em espanhol o perro com 2 R's, que é o cachorro. O pero com um R é o mas, tá? Gostaria de ir, mas não tenho dinheiro. Então, por isso que é uma adversativa, ela indica a ideia de oposição. Ó, me gustaría ir, é uma coisa boa. Pero no tengo dinheiro, uma coisa ruim. Então, a adversativa, ela é sempre assim. Ela sempre nos traz a ideia de uma coisa boa e uma coisa ruim depois, ou uma coisa ruim que pode se transformar em boa. Por exemplo, eu não estudei para a prova, é uma coisa ruim, mas eu fui bem, é uma coisa boa. Tá vendo? A adversativa, ela sempre traz essa ideia. E além do pero, que é o mas, a gente tem outras conjunções. Vamos ver. No quiero té, sino café, solo. Não quero chá, mas sim café. Então, a gente tem o sino, que é o mas sim. O sino, ele pode ter vários significados. Não les gustan comer frutas sino manzanas. Pode ser o exceto. Não gostam de comer frutas, exceto maçãs. O sino, de novo, o terceiro significado dele, que pode ser a não ser. Então, como a gente viu, o sino pode ser mas sim, pode ser exceto e pode ser a não ser. Esta chica não hace outra coisa sino chorar. Essa menina não faz outra coisa a não ser chorar. Bom, ok, então a gente viu pero, o sino, que pode ter 3 traduções diferentes. Agora a gente chegou no aunque, que vocês já conhecem. Saldré esta mañana aunque llueva. Sairei esta manhã, mesmo que chova. Então, esse aunque é o ainda que, o mesmo que, tá? Eu farei tal coisa, mesmo que algo tente me atrapalhar. E também, ó, então, a gente tem, já viu, o pero, que é adversativa, todas as adversativas, as conjunções. O pero, o sino, que tem 3 traduções, o aunque e agora o sin embargo. O sin embargo é um tipo de pero, é um tipo de mas, porém, ele é mais formal. Quando a gente faz redação, a gente tem o mas, né? E a gente tem todas as outras conjunções que são iguais ao mas. O porém, no entanto, entretanto, contudo. Em espanhol também. Então, imagina que o mas é o pero, tá? O pero é o mas. E o no entanto, contudo, entretanto, que são mais formais, é o sin embargo, tá?
Tenía muchos motivos para hacerlo hablar, sin embargo, não lo hizo. Tinha muitos motivos para fazê-lo falar, no entanto, não o fiz. Outras conjunções que designam ideias contrárias. Excepto, no obstante, antes, antes bien, a pesar de, con todo, más bien, fuera de. Por ejemplo, a pesar de todo lo ocurrido, eu todavia lo amo. Apesar de tudo que aconteceu, eu ainda o amo, tá? Então, tá vendo que é uma ideia é uma ideia adversativa? Apesar de todo lo ocurrido, apesar de tudo que aconteceu, ou seja, as coisas que aconteceram foram ruins, né? Eu ainda o amo. Aí você traz uma ideia boa, tá vendo? É sempre assim, uma coisa boa ou ruim, ou uma coisa ruim que depois vira boa. Agora, as conjunções subordinadas, conjunções subordinadas. Causales expressam causa, motivo ou motivo, né? La fiesta será buena, já que he invitado a todos mis amigos. A festa será boa, já que convidei todos os meus amigos. Então, ó, percebam que esse já que, ele nos traz a causa de a festa ser boa. Por quê? A festa só será boa porque, né, eu convidei meus amigos. Vamos sacar buenas notas en las pruebas porque estudiamos mucho. Então, o motivo, né, a gente sempre tem que pensar na causa e no motivo. A causa é a mesma coisa que o motivo. O motivo de eu tirar uma boa nota é que, né, de nós tirarmos uma boa nota, é que nós estudamos muito. Então, vocês estão vendo que esse já que, esse porquê, eles indicam, né, a causa, o motivo. Lá em cima na fiesta, eu poderia usar porquê. La fiesta será buena porque he invitado todos mis amigos. E aqui embaixo eu poderia usar o ya que. Vamos sacar buenas notas en las pruebas ya que estudiamos mucho. Outras conjunções que designam causa, como pues, puesto que, devido a que. Finales. A própria palavra já nos diz final, finalidade, tá? Motivo, objetivo. Lo haré a fim de que entiendas. Farei isso a fim de que entendas, ou seja, o motivo, né? O meu objetivo de fazer isso é para que você entenda. E outras conjunções que designam finalidade. Por quê, para quê, de modo que. Percebam que uma conjunção, ela pode designar mais de uma ideia. O porquê pode ser causal ou final, né? Pode indicar uma causa, um motivo ou uma finalidade. Temporales. Expressam diferentes matrizes do tempo em que ocorre a ação expressa pelo verbo da oração principal. Mientras me baño, tú haces las tareas. Essa palavra mientras, ela é muito importante, ela significa enquanto. Então, percebam, enquanto tomo banho, você faz as tarefas. É uma relação de tempo. Ao mesmo tempo que eu estiver tomando banho, você vai estar fazendo a tarefa. Enquanto chegam os invitados, avísame. Cuidado, porque enquanto não significa enquanto, mas sim tão logo, assim que. Assim que chegarem os convidados, avisa-me. Então, é uma relação de tempo. No momento em que os convidados chegarem, você vai lá e me avisa. Te llamaré apenas llegue a Madrid. Também, ó, o apenas não é o apenas que a gente conhece em português. Apenas significa tão logo, assim que. O apenas que a gente conhece em português, para eles é o solamente. Te llamaré apenas llegue a Madrid. Te ligarei tão logo chegue em Madrid. Quando era niña, te gostava ir ao cine? Quando você era menina, você gostava de ir ao cinema? Então, o quando também denota uma relação de tempo passado, né? Na época em que você era menina. Consecutivas, consequência, né? Tengo mucha hambre. Com que comerei umas galletas? Então, esse com que é o nosso portanto.
Tá vendo? É uma consequência. Eu vou comer as bolachas como consequência da minha fome. No estudiaste lo suficiente, luego no tendrás buenas notas. Você não estuda o suficiente, né? Não estudou o suficiente, logo você não terá uma boa nota. Tá vendo que é uma consequência? A consequência de você não ter estudado é que você não terá uma boa nota. E toda essa ideia de consequência, ela é expressa pela conjunção luego. Tú eres la única persona que leyó el texto, así que eres quien lo puede explicar. De modo que, então tá vendo, a consequência de você explicar o texto é que você o leu. Você é a única pessoa que leu o texto, de modo que é quem pode explicá-lo. Concessivas. Expressam concessão ou ainda uma oposição à ideia expressa pelo verbo da oração principal. Aunque não lo merezcas, te ajudaré. Então, esse aunque, gente, é o embora, né? O ainda que a gente já viu. Ainda que você não mereça, ou embora você não mereça, eu te ajudarei. Então, é uma concessão. Tá vendo? Concessão. Essa palavra concessão, ela tá ligada a você ceder alguma coisa. Mesmo que a pessoa não mereça, você vai ceder a sua ajuda. Você vai ajudá-la. Outras conjunções que designam concessão, a pesar de que, y eso que, si bien. Condicionales. Elas expressam condição necessária ou uma hipótese, né? Como me extrañas mucho, te escribo. Como sentes muito minha falta, te escrevo. Porém, gente, a palavra principal, a conjunção principal que indica a condição, em português é o se. Se você fizer a tarefa, você vai conseguir uma menção boa. E em espanhol é o si, né? Que é o nosso se. Se busca la paz, la encontrarás. Se você busca a paz, você a encontrará. Outras conjunções que designam condição. Já que é, sempre que, com tal que. Muito bem. Pessoal, então, depois, né, de assistir a esse vídeo e ao outro sobre a acentuação das palavras, vocês vão voltar à semana do dia 10 e 11. Aqueles que ainda não copiaram aquelas tarefas, aquelas perguntas de múltipla escolha, copiem no caderno, tanto a pergunta quanto as múltiplas escolhas, e depois vocês vão assinalar, embasados nestas explicações que eu dei, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Até mais!